título do meu trabalho foi o reuso da água e a formação do sujeito ecológico, uma proposta para a escola sustentável. Eu sou professora da rede pública estadual aqui de Sergipe. Quando eu desenvolvi o trabalho, eu trabalhava no Colégio Estadual Gonçalo Hollenberg, uma escola que eu trabalhei por 13 anos, certo? Infelizmente, esse ano eu não estou mais lá. Terminei o trabalho de mestrado e não retornei para a escola, né? Aconteceram alguns problemas, a escola integralizou e eu não pude voltar para a vaga. E aí, nesse momento, eu estou refazendo, né, a vida em outra escola. Mas aquela coisa, quem gosta de trabalhar, né? Então, já identifiquei os colegas, os alunos, e nós já estamos inscritos na Feira de Ciências aqui da Cienarte. Vamos fazer a primeira feira científica na escola e vamos abordar aí a questão socioambiental, inclusive com foco na água, que foi a temática do meu trabalho, certo? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho quando eu mostrar o produto, tá? O produto técnico didático é o e-book, tá? Por que eu escolhi o e-book, né? Eu entrei, inclusive, com outra proposta de produto técnico. E aí, ao longo do trabalho, os professores foram conversando, mostrando como o e-book ele seria viável, porque ia mostrar toda a abordagem que eu fiz com o desenrolar da pesquisa. E aí, eu escolhi porque é um material de divulgação do trabalho realizado. Além de ser um material de divulgação, né? Ele mostra todo o percurso, tá? É um recurso didático para outros profissionais, como eu deixo claro no e-book. As ações que foram desenvolvidas podem ser realizadas de forma parcial ou na íntegra, adequando à realidade de cada um, de cada comunidade escolar, certo? Ele é fácil de ser compartilhado, tá? Pode ser compartilhado pendrive, CD, DVD, você pode depositar na nuvem, eu depositei no Google Drive, certo? E alguns alunos também me deram pendrive, eu já divulguei para alguns deles, mas ele ainda vai passar por algumas mudanças aí, porque eu estou atrás agora do ISSN, certo? E porque é sustentável, né? Então a gente não ia gastar com a publicação, né? Eu gasto aí em relação ao papel, tá? Então, o e-book traz aí, né, reflexões teóricas, as práticas pedagógicas desenvolvidas com as ações, os materiais didáticos desenvolvidos junto com os alunos, foram vários, tá? O material utilizado no e-book, ele foi todo selecionado da minha dissertação, então eu só fiz retirar a dissertação e levar para lá, certo? Não foi a dissertação toda, porque a gente retira a pesquisa, retira aquela parte que a gente expõe muito o aluno, né? Não pode. Então, eu foquei realmente na sequência didática que foi desenvolvida, certo? E no produto dos alunos, o material que eles produziram. O design foi criado na ferramenta simplificada de design gráfico, Canva, tá? Então, eu fiz o design. Então, o design ele não é nada extraordinário, é um design simples, feito pela professora de geografia aqui, tá? Tá ali o site do Canva, tá? É gratuito, inclusive tudo que eu utilizei, gente, foi gratuito, eu não paguei nenhuma imagem. Porque às vezes você utiliza algumas imagens e no final você tem que pagar, né? Ao Canva. Não paguei nada, foi tudo 0,800, certo? E o design utilizado foi o design sugerido para e-books lá no Canva, porque você encontra, né? Para fazer convite, para fazer planner, para fazer calendário, certo? Você pode fazer várias coisas. Eu até então só tinha feito no e-book ou no Canva convite. Inclusive o convite da minha defesa de dissertação foi feito lá, por mim. Eu fazia para o aniversário de minhas filhas, sempre fiz. Aí quando o professor Luizão do Paraná veio aqui apresentar o produto de uma aluna dele que fez no Canva. Aí eu, é possível. Você estava, né? Não fiz como aluna dele, era muito mais difícil daquele jeito. Então eu fiz o meu termo entre o de Jeane, sua orientanda, e o da aluna do professor Luizão. E tá aí. E o layout utilizado foi o formato A4, que é um formato muito já utilizado, é um formato utilizado pelas editoras, né, para fazer os livros impressos. Porque aí a minha orientadora disse, olha, tem que ver a possibilidade também de, no futuro, quem sabe, né, submeter a editora UFES, ou você procurar uma editora mesmo. Estou indo mais pelo segundo caminho, o caminho que Jeane, né, percorreu, foi o que o meu colega que está ali também percorreu, apresentou hoje de manhã, né, que realmente foi procurar uma editora e pagou. Foi mais rápido, porque eu fiquei sabendo que pela editora UFES agora tem edital. Não? É edital, e aí você submete, aí concorre com vários outros trabalhos, e aí você fica a mercê. Pode ou não ser selecionado, e é muito tempo, né? Então, provavelmente, vou estar nesse caminho. Busquei ele antes, né? A moça me cobrou o valor, achei um pouco caro. Aí agora, que já está tudo arrumadinho, é outro valor. Ou seja, foi bom para mim.
Ela disse, tem alguma coisa pronta? Não, vou dar o texto, as imagens. Ela me deu o valor X. Agora eu tô dando, não, agora não, é outro valor. Tá tudo arrumadinho, eu só vou ajeitar e colocar o que está faltando e pronto. Então, ganhei com isso, é bom. Tá aqui essa capa do e-book, tá? E ele está depositado no Google Drive, tá? Meus alunos tiveram acesso, né, através desse site, tá? E eu vou abrir agora o e-book, para que vocês vejam como é que ele ficou. Esse, colocar no visualizar, tela cheia aqui. Tela cheia. Melhorzinho, tá passando. Então, tá aí, né? Essa aí foi, você pode retornar para a capa. Eu amo essa foto, tá? Esse foi um dos primeiros momentos com esses alunos. Como eu falei, minha escola integralizou. Eu estava vivendo outro momento aí. Não era na disciplina de geografia, era na disciplina eletiva, que nós chamamos Água Nossa de Cada Dia. E trabalhou na eletiva eu e o professor de sociologia, tá? Que inclusive é doutor aqui pelo Prodema, trabalhou a questão do velho Chico, entendeu? Então, assim, ele contribuiu demais com o trabalho, com o meu pensar, meu refletir, certo? O trabalho foi inicialmente realizado por mim, pelo professor Sérgio, de Sociologia, e pela professora Nádia, de Biologia. E à medida que as ações foram acontecendo, os professores foram se agregando. Então, teve ação que envolveram 12 professores, certo? E o grupo inicial aí foram 20 alunos, eram os alunos da eletiva. Eles se matriculam nessa disciplina, certo? Eu não vou lá e pegar a turma. Então, aí tem alunos de 5 turmas de primeiro ano de ensino médio. Então, foram alunos que foram realmente com o objetivo de fazer educação ambiental, certo? Aí é o sumário do e-book, né? Então, eu inicialmente trago uma apresentaçãozinha. O primeiro capítulo é sobre a crise ambiental e a emergência das ciências ambientais. A crise ambiental é uma deixa, mas a abordagem é todinha socioambiental, tá? No segundo capítulo, eu faço uma abordagem sobre a crise hídrica, a importância do reuso da água. No terceiro capítulo, né, eu debruço sobre a escola, e aí vem os caminhos para a escola sustentável. Aí eu trago uma reflexão sobre a formação do sujeito ecológico, né, embasada em Isabel Carvalho, e escolas sustentáveis, embasada em Trabe, Gessato, certo? E Dourado, que tem uma equipe que trabalha, certo? Nessa abordagem de escolas sustentáveis. E os dois últimos, né, aí sim vem as ações, né, desenvolvidas junto com os alunos. Ações de educação ambiental, de sensibilizar para a água, a formação do sujeito ecológico para a escola sustentável. Foi o primeiro momento que a gente teve com os meninos, dentro da eletiva, foi um momento de formação, de descoberta, de pesquisa, certo? E depois o grupo se expande e vai desenvolver ações junto aos demais alunos da escola e da comunidade, porque o meu objetivo era sensibilizar a comunidade escolar. Então a ação não poderia ficar restrita a um pequeno grupo de alunos, tá? E por último, aí educar através do exemplo, diminuindo a distância entre o pensar e o fazer, como eu digo, colocando a mão na massa. A apresentaçãozinha aí, onde eu agradeço, né, aos professores, aos colegas, aos alunos, à minha comunidade. Capítulo 1, olha aí, ó, o design. Essa figura, você volta um pouquinho, essa figura aqui, né? Voltem lá para a abertura do capítulo. Então, Canva aí, certo, gente? Plano de fundo Canva, a imagem foi gratuita, foi retirada de lá. Algumas eu peguei na internet, que você tem essa possibilidade. Se você não encontrar nada lá que você gosta ou que você gostou, paga. Aí você pode baixar do seu computador, entendeu? E levar. Através do, em inglês, upload, né? Upload. Você faz o upload, leva para lá e você insere a imagem que você tem, que pode ser uma foto do seu aluno, pode ser algo que você buscou na net, tá? O e-book. Então, aí toda essa parte de reflexão, primeiro, segundo capítulo, terceiro, aí pode passar escolas sustentáveis, e aí vem as ações, isso aí, né? Pode passar. Então, eu digo que tem uma mescla aí, né, de trabalhos. Em cada ação desenvolvida, certo? Trabalho, né, que é uma sequência didática, são 8 ações, algumas de apenas 2 horas, mas outras de 10 horas, certo? Longa. Eu coloquei, né, vocês podem ver ali, abri um quadrozinho e coloquei o número da atividade, o tempo necessário para desenvolvê-la, os objetivos da atividade, certo? O conteúdo que é abordado,
o material que é necessário, o procedimento realizado e como você faz para avaliar. Então, se o professor pega esse material, ele olha, rapidinho ele olha o quadro, isso aqui é legal, posso fazer. Está de acordo com a minha realidade. Ele não precisa nem ler o resto, né, se ele não quiser. Porque hoje o povo é muito assim, né? Então pega, olha, isso aqui dá para fazer a minha realidade. Isso aqui, 8 horas, não vai dar para fazer não. Esse 2, por que eu posso fazer aqui em 2 horas? Vamos ver. Então eu acho assim, que quando a gente faz um produto, a gente tem que pensar muito no outro, né? Nosso produto ele vai ser visto por outras pessoas. Então, será que ele condiz com a minha realidade? Por isso que a gente tem que deixar ele flexível. Inclusive, eu digo no e-book, né, que as pessoas podem melhorá-lo, né? Porque ele está aí para isso, para quem veja, quem olha e veja um olhar crítico. Não, isso aqui pode ser melhorado, vou fazer diferente, né? Então, nosso primeiro encontro aí, eu tive a roda de conversa, onde eu fiz um diagnóstico junto aos alunos, com relação à concepção deles, do que é escola, do que é natureza, do que é água, do que é comunidade. E aí, volta um pouquinho. Para finalizar essa discussão, eles produziram cartazes, onde eu pude perceber essa relação deles entre ser humano e natureza. Eu faço uma abordagem aí em cima de Guimarães, entendeu? Que ele trabalha essa unidade, ser humano e natureza, tá? Em seguida, foi exibido um vídeo sobre o ciclo hidrológico, que está disponível no site da ANA. E aí os meninos fizeram uma relação sobre a interferência humana nesse ciclo, relacionando ao bairro onde a escola está inserida, tá? Que é um bairro onde com frequência ocorrem enchentes, canais transbordam, que é o bairro Grajeú e Jardins, né? Principalmente quando chove, a maré está cheia. E também a realidade deles, que boa parte mora ali no Santa Maria, e lá tem muitas áreas, muitos pontos de enchente e alagamento, tá? Pode passar. Aí o nosso segundo momento, a segunda atividade, tá, da sequência, eu denominei de Educando para a Água através da contextualização da bacia hidrográfica, tá? E aí, né, embasado em Bacia Pataca, tá? Que disse que quando a gente vai trabalhar água na escola, a gente tem que fazer uma abordagem associada à bacia hidrográfica. E aí nós trouxemos os meninos para... Não podemos levar os meninos para ver o Velho Chico, tá? Não levei para visitar o postinho, porque tinha muitos alunos ali que já tinham do ano anterior comigo. Eu faço muito estudo do meio. Então, eles tinham ido já comigo para o postinho, tinha ido visitar. Eu queria algo novo, né? Vamos sair do feijão com arroz. Aí pensamos em uma excursão para o Rio São Francisco, não deu certo. Aí não conseguimos o ônibus. Aí, peraí, o pessoal aqui do Prodema faz a exposição. Eu amo o Velho Chico, né? No simpósio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Trouxemos os meninos para cá. E não vieram só eles, não. Foi como Jeane. Os primeiros anos todos queriam vir. E aí agora, teve que fazer todo mundo. Então nós trouxemos 110 alunos, certo? Para a visitação. E nesse momento eles puderam ampliar o conceito deles em relação à bacia hidrográfica e região hidrográfica, que eu não sei se vocês já viram aqui no Proficiamb, vocês ainda vão ver, que eu aprendi aqui, certo? Dessa atividade participou eu, professor de Sociologia, de Biologia e mais 3 professores, junto aos alunos. Então, quem quiser trazer os alunos aqui, é muito legal, gente. As monitoras explicam. Inclusive, as monitoras que estavam no momento, eram uma formada em Geografia, outra em Biologia, e as duas fazendo doutorado aí no Prodema. Então, elas respondiam a tudo, não só o que estava exposto nos totens, tá? Mas também as dúvidas dos alunos, que eles eram show de dúvidas. Nós viemos para cá, para que eles percebessem que a nossa relação com a água não estava só ligada à questão da água que sai na torneira de casa, nem da escola, mas que a nossa energia é hidrelétrica, que a comunidade ribeirinha precisa dessa água, que o rio tem que ser preservado. Então, assim, foi muito bom, porque saem dessa questão técnica e eles vão ver a relação da comunidade ribeirinha com o rio, dos municípios vizinhos ao Rio São Francisco, que passam por escassez, contraditoriamente a Aracaju, que recebe água e a gente desperdiça, certo? Aí a terceira atividade, para entender o impacto dos efluentes no meio ambiente, o estudo do meio em torno da escola, né? Aí pronto, essa atividade é uma atividade que eu já desenvolvi outras vezes. Eu sempre faço estudo do meio no bairro, mas o olhar sobre os canais foi no meu trabalho de mestrado. Então, levei os alunos, né, para o bairro, onde nós pudemos observar os canais, certo? Das principais avenidas do bairro Jardins e Grajeú, tá? E aí podemos perceber o impacto dos efluentes em áreas que eram riachos, antigos riachos, que foram canalizados para receber águas pluviais e que infelizmente recebem o esgoto doméstico e que sem tratamento é jogado no manguezal Tramandaí, tá? Então, eu fiz uma abordagem aí, a professora de Biologia também, sobre a questão das águas negras e cinzas, que a gente já vinha trabalhando com os alunos na sala de aula, e depois eles puderam ver em loco, perceber o odor, né? E como
esses canais que muitas vezes são vistos com naturalidade, né, impactam de forma muito negativa, né, na vida de todos. Aqui, pronto, aqui é o Manguezal do Tramandaí, Manguezal do Tramandaí. Nós paramos 3 vezes, foram 3 pontos de parada. Aí o último, o Manguezal do Tramandaí, né, praticamente morto. Quem passa por ali vê, está cinza, não tem mais nada no meio. Então, foram várias críticas, aí fizemos, né, os alunos fizeram várias colocações em relação à ação do Estado, que é ausente, tá? Existe ação, gente, na Justiça com relação ao Manguezal do Tramandaí, nós fomos buscar, certo? Então, existe no Ministério Público Estadual, existe no Ministério Público Federal, tá? E o manguezal continua desse jeito. E não é implantado uma ET aí nesse local para tratar esses efluentes. Então o manguezal está morrendo, né? Aí até um aluno falou, professor, isso é proposital. Daqui a pouco vão dizer, olha, o povo vai dizer que está incomodado, passa cimento aí, levanta as torres, faz uma praça e acabou-se, né? Então é muito triste, mas é bom que o aluno ele comece a olhar, né? Isso aí não mais de forma natural, certo? Mas com um olhar mais crítico, aguçado. E aí, né? Depois dessa atividade de campo, nós resolvemos olhar para dentro da escola, a relação da comunidade com a água. E aí, como é que a gente se relaciona com a água dentro da escola, né? Nós vimos que aí na rua, né, o povo não trata os efluentes, está impactando sobre o Manguezal do Tramandaí, e aqui na escola. E aí seria a pesquisa, os meninos na pesquisa, eles pesquisadores, tá? Baseada, aí eu busquei Foucault, né? Diz que a gente tem que sair dessa teoria de escola disciplinar, vamos inverter as situações, né? Então, os alunos eles foram pesquisar e eles foram questionar, certo? Além disso, também me embasei em Menezes, que diz que a gente deve levar para a escola a pesquisa científica que ocorre aqui na academia, para que os alunos vão se familiarizando com esse fazer científico, que já entra aqui com outro olhar, certo? Então, os meninos fizeram atividade de campo, agora eu chamei de exploratória, dentro do espaço escolar. Então, nós discutimos o que tinha acontecido nas outras etapas, e aí, no horário do recreio, certo? Entre 9h30 e 10 horas, os meninos saíram com celular, com bloquinho da anotação, e foram registrar, entendeu? Essa relação da comunidade com a água. E aí, pronto, né? Torneira pingando, chuveiro mal fechado, lá tem chuveiro porque os meninos passam o dia todo, né? Caixa d'água que derrama, quando enche, vaza. Bebedouro, o menino bebendo água direto na torneirinha, desperdiçando, né, e melando o chão todinho. Então, canos quebrados, cargas, tudo isso foi registrado e nós levamos para a sala de aula, depois retornaram, projetamos um data show e aí começamos a observar, tá? Essas imagens. E através do relato dos meninos, com relação a essa, né, olhar sobre a comunidade, da comunidade com relação à água, e nós criamos, né, classificamos essa relação como ecológica ou predatória, embasados em Carvalho, tá? E aí eles, claro, classificaram a relação da comunidade com a água como predatória, né? Nós construímos algumas nuvens de palavras, temos análise dessas nuvens, certo? E a partir daí, tá? Desse momento, a gente parte para a segunda etapa do trabalho, que... Falta 5, chega. Tá vendo que eu falo demais, você disse que ia falar pouco. E eu chamo de soltando a criatividade com a produção de material didático. Então, os meninos foram aqui agora produzir material para sensibilizar o restante da comunidade escolar. Então, deixei bem à vontade. Fizeram maquete, fizeram paródia, fizeram sketch, tá? Fizeram painel, fizeram cartaz. E a gente produziram esses materiais aqui, a produção dos meninos. Aí, fazendo painel, teve algo antes, os cartazes, inclusive usando bebedouro para usar copo, caneca e garrafa. A sketch, essa sketch aí deu o que falar. Porque eles questionam, é um pinga-pinga, ninguém faz nada, a caixa d'água transborda há 4 anos, ninguém faz nada. Aquela coisa, né? A paródia, certo? A maquete que eles construíram para um ambiente saudável. E aqui a culminância, tá? Nós aproveitamos o momento das culminâncias das eletivas de minha escola e apresentamos resultados para a comunidade escolar. Para o diretor, os coordenadores, tinha a agenda da Secretaria de Educação lá presente, e do ICE, que é o Instituto de Pernambuco, que coordena as atividades integral. E aí pronto, comunidade sabendo o que tinha acontecido. Vamos lá, educar através do exemplo, diminuir a distância entre pensar e o fazer. Aí, ó, fizemos intervenção nos bebedouros. Para eles era o lugar mais problemático. Então, fomos lá, os bebedouros, olha, antes eles ficavam todos molhados no chão, tá? Os meninos bebiam água direto na torneirinha, nós temos campanha para usar copo, caneca e garrafa. Fizemos também concurso para fazer uma logo, para conscientizar o uso, tá?
e fizemos já reuso com água do bebedouro. Ó. Adaptamos, tá vendo? A bandeja coletora de água, instalamos o galão. Os alunos que confeccionaram fizeram a arte primeiro em desenho, gente, do adesivo ali da campanha de combate ao desperdício. A gente levou para a gráfica, em vinil, colou ali. E ali em cima ainda para finalizar o regadorzinho, para coletar água e regar as plantas. Nós temos plantinhas na escola, temos algumas mudinhas, certo? E também essa água do galão é utilizada para lavar o piso do banheiro, tá? Pelos funcionários da limpeza. As soluções, né, viáveis para o plano da caixa d'água. Aí foi diálogo com a equipe gestora. Levei um grupo de alunos da eletiva, outros alunos do ensino regular, do ensino fundamental. Dialogamos com a diretora a possibilidade de consertar a caixa d'água, mas aí a solução é a boia digital. E aí só uma reforma grande que custa mais de 10 mil, ela disse, segundo ela, né? E por último aí, né, o reuso da água, diálogo aí, né, sobre a questão do reuso da água cinza clara, uma abordagem que eu fiz junto com a professora de Química, de Biologia e a outra de Geografia, onde nós construímos um filtro, né, para melhorar a qualidade da água cinza da escola. A água cinza, gente, é uma água usada já, tá? É água de reuso, só que é uma água que tem uma cor, tá? Bem clarinha, quase cinza, por isso água cinza. A que nós aproveitamos, ela é oriunda da pia, dos banheiros, então uma água que tem muito sabão, tá? Nós levamos para análise no TPS e aí os coliformes presentes na água já estavam abaixo do que é estipulado pela NBR, que estabelece o reuso da água, certo? Podendo ser já reusada, baixando só a questão da turbidez, que ainda era alta por conta do sabão, tá? Aí construímos o filtro, ó, lavaram brita, tá? Lavaram areia, aqui está o filtro, os 3 módulozinhos, processo de... acabou, né? De flotação, coagulação, tá? Depois filtração no filtro de areia e, por último, desinfecção, tá? Os meninos construíram no filtro para finalizar, pode passar, Helena. Nós encerramos a atividade desenvolvida com a plantinha de uma muda, a muda de moringa. Moringa é conhecida, né, inclusive cientificamente, pela semente que possui a propriedade de clarificar a água. Então, simbolicamente, plantamos, né? Ela está lá, não estou mais na escola, infelizmente, né? Essas ações, elas terminaram em maio do ano passado, fazer um ano. Aquela intervenção no bebedouro foi em novembro do ano retrasado, então fechou um ano em novembro. E, gente, o reuso d'água do bebedouro ainda acontece, viu? O galão está lá, o adesivo está lá, os meninos estão usando ainda copo, caneca. Nós conseguimos doações de alguns copos de festa, aqueles que os meninos recebem aniversário e não usam, colocamos adesivos e doamos. Então, assim, foi uma sementinha que foi plantada e a gente espera que essa sementinha frutifique, né? E gere muitos outros trabalhos, né? Muitas outras ações, muitas parcerias, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber mais, ou das ações, ou do e-book, tá? Eu estou disponível. Os professores têm meu contato. Pode pedir a professora Márcia, ela foi minha orientadora, tá? Obrigada, gente, viu? Desculpa, eu ainda pouca passei. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raul Maurício, tá? Sou da turma, como a Viviane falou, do ano passado. Entramos aqui em 2019. Certamente com a mesma ansiedade, aquele friozinho na barriga que todos aí devem estar nesse momento. E quando, né, tivemos a organização por parte das meninas representantes e da professora Núbia, os professores, nos foi solicitado que a gente pudesse fazer esse acolhimento com todos vocês. E do mesmo jeito que eu senti uma necessidade no ano passado, eu acho que certamente vocês irão sentir nesse ano, que é a ação pedagógica que todos nós precisamos produzir, em espaço formal ou não formal de educação, né? E certamente é um momento da atividade extremamente enriquecedora que, a partir desse processo, de fato, a gente começa a tomar pé do que é realmente a dissertação da gente. Porque a nossa dissertação não é somente a parte acadêmica, e sim uma parte de produção, né, didática ou tecnológica. E com isso eu trouxe a minha experiência do ano passado, que foi a minha ação pedagógica que aconteceu na Semana do Meio Ambiente, precisamente no dia 6 de junho de 2019. O meu tema é sobre os impactos socioambientais do extrativismo de minérios em Coronel João Sá, Bahia. É uma região de semiárido baiano. Vocês devem estar, quem participou do encontro pela manhã, devem estar vendo até uma familiarização da cidade, do lugar,
com o do professor Luciano. O professor Luciano é meu amigo, né? Trabalhamos na mesma escola, nós fazemos parte de um grupo de implantação de ciências ambientais na unidade escolar estadual Santo Antônio, né? Enfim, minha professora orientadora, a professora doutora Alberlene Ribeiro, tem algum orientando dela? Pronto, professora Alberlene. Certeza que os orientadores ele têm o papel ultra mega fundamental. E a professora Alberlene, como todos os outros, a professora Nésia, a professora Rosana, a Núbia, né? Eles estão sempre prontos a dar aquele apoio, aquela cobrada também, porque a cobrada é extremamente fundamental e, enfim, extremamente enriquecedor. Inicialmente, compreender todo esse processo da relação sociedade-natureza e entender que a natureza, né, é um todo, mesmo sendo aquela transformada ou a natureza natural, né, a gente tem a necessidade de compreender toda a sua dinâmica através de um olhar holístico. E, diante disso, na proposta do meu trabalho, vendo a questão da exploração desses recursos naturais, é percebida uma geração de riquezas naquela localidade, uma geração de riquezas, não uma geração para um todo, e sim para uma mínima parte. Contudo, essa geração de riqueza traz, de fato, um impacto socioambiental, né? E nesse impacto socioambiental, os trabalhadores quebradores de pedra são os mais acometidos. E, muitas vezes, o acometimento está em todo o processo, desde a sua laboralidade, né, a sua atividade laboral, até a sua imagem dentro da sociedade, que muitas vezes eles são levam para o lado pejorativo o trabalho deles, né? Muitas vezes são marginalizados, do tipo, trabalha na pedreira porque não acha nada, são pobres coitados, então cria-se um estigma do indivíduo e isso daí é extremamente negativo. E a proposta do meu trabalho é criar justamente essa interpretação do que é que está acontecendo nessa relação sociedade-natureza. E aí, inevitavelmente, o grupo da escola é um grupo de uma classe social, de certa forma, que precisa de atenção e, consequentemente, eles têm muito conhecimento, mas ainda é um conhecimento não formal, é um conhecimento que eles conseguem tratar de forma ainda mínima. Consequentemente, a proposta do trabalho é enriquecer, capacitá-los a ter uma interpretação melhor do ambiente. E aí, associar o conhecimento não formal com o epistêmico. Também trabalhar com a educação ambiental crítica para que exista os processos de reflexões e dentro dessas reflexões trazer, né, um mínimo de um equilíbrio ambiental na região onde existe, o que eles chamam lá de, o que eles chamam particularmente de usina, né? Não usina de transformação de materiais, mas usina onde ele vai estar retirando essas rochas. Mitigações, que é uma proposta mais do que principal dentro do trabalho, porque não tem como você chegar para um quebrador de pedra e dizer para ele, ó, o que você está fazendo é errado, você vai ter que deixar de fazer isso. Senão você vai tirar o ganha-pão dele, você vai sair de lá, toque de caixa, correndo, ó, não venha para cá criar ideia e dizer que eu não posso trabalhar, não. Se a única condição que eu tenho dentro do local, dentro do território Coronel João Sá, então não venha não. E para isso, para desenvolver essas mitigações, o caminho que a gente está utilizando é a interdisciplinaridade. Como diz Fazenda, a interdisciplinaridade nada mais é do que um processo para tirar a cegueira dos especialistas, né, em detrimento a uma interpretação dos processos complexos. E queira ou não queira, o extrativismo de minérios dentro de João Sá, uma cidade com 17 mil, no censo de 2018, de 17.600 habitantes, que só existe duas formas de renda e emprego lá, uma é a prefeitura e a outra é o comércio, se você não dá uma
capacidade para esse quebrador compreender o que é dinâmica e como é que ele pode manter aquilo dali de forma sustentável, né, vai criar um caos completo dentro da cidade. Pois bem, se vocês ainda não perceberam, o método que hoje eu uso para desenvolver a pesquisa é a teoria geral de sistemas, né? Então eu sou meio que positivista. Alguém aqui já deve estar pensando em qual caminho seguir no seu processo de pesquisa. O materialismo histórico, como por exemplo Viviane, né? Como outros colegas que estão aí, a colega Milena. Contudo... Oi. Isso, Gabriela também está no mesmo método. A colega novata, sim, Michael. Então, assim, porque eu consigo justamente entender, professora, que o uso, eu não vou nem dizer o uso do ambiente, mas a forma consciente que se trabalha no ambiente, a gente mantém a perpetuação daquela condição mínima, né, que a natureza precisa para se manter sustentável. E não radicalizar e não toque. Porque a gente vai partir, vocês, né, como a gente também ainda está nessa construção do processo das ciências ambientais, vamos perceber 3 tendências ou 3 macro tendências das ciências ambientais. A paradigma, a conservadora e a crítica, né? E, consequentemente, você pode ser crítico. Não estamos dizendo que o materialismo histórico somente é crítico e o positivista não pode ser crítico. Pelo contrário, ele pode, mas diante de várias reflexões para que aquilo dali se mantenha. Pois bem, o objetivo geral para a ação pedagógica é observar os impactos socioambientais do extrativismo de minério, verificando o potencial de degradação ambiental e as condições de vida dos trabalhadores extrativistas. Inicialmente, procurei responder, ou melhor, construir o objetivo geral a partir desses 3 específicos, que é compreender o conhecimento formal e não formal do extrativismo, discutir patrimônio material e imaterial da Pedra da Igreja, que a Pedra da Igreja é uma formação rochosa de aproximadamente 1 milhão de anos. É uma rocha granulítica, né, que é um ponto referencial de religiosidade do local. Né? Não é à toa que o nome dela é Pedra da Igreja e que em todo o período de outubro existe a procissão de Nossa Senhora Aparecida, que o ponto final da procissão é lá. E essa Pedra da Igreja, essa formação rochosa, extremamente exuberante, vou mostrar algumas imagens, é bem ao lado de uma usina e sofre a ameaça constante de ser utilizado também como fonte de extração. Ainda só não é fonte de extração porque a Pedra da Igreja já está em processo de tombamento, né, de patrimônio pelo IPHAN. Então, consequentemente, ainda existe uma pseudo-ameaça, mas não totalmente. E produção de um produto didático. E é nesse momento que eu, de verdade, me descobri que o meu produto didático seria um vídeo documentário. Né? Morin, ou Morim, como o pessoal chama, costuma, nas suas palestras ou escrita justamente dizer que o vídeo documentário, ele entretém e aproxima as realidades. Você pode estar no Japão e assistir um vídeo documentário desse sobre extrativismo em uma cidade extremamente pobre, com IDH abaixo de 0,5 e conseguir muitas vezes se colocar naquele local, mesmo estando no Japão. Então, essa capacidade de aproximar as realidades, né, foi o que me motivou a justamente trabalhar com os vídeos. Porém, esse não vai ser uma produção de um vídeo por produzir um vídeo. Depois, o que é que eu faço com esse vídeo? Aí existe um outro procedimento, que é a criação de um recurso educacional aberto, que pode ser utilizado plataformas, né, digitais, como o YouTuber, por exemplo, e dentro do YouTuber você cria um canal para discussão de ciências ambientais. E você vai depositando todos esses materiais que, ao longo da sua luta, né, ao longo do seu trabalho de sensibilização, você pode ir alimentando esse canal, isso daí fica perpetuado
e qualquer um, em qualquer localidade do planeta, pode estar fazendo acesso. Aqui foi os caminhos iniciais da ação pedagógica. Então, inicialmente, discussões teóricas sobre sociedade e natureza em sala de aula. O que me motivou principalmente foi uma aula sobre ecologia no terceiro ano, que os alunos não conseguiam dirimir o que era impacto ambiental negativo e positivo. Eles acreditavam que a simples retirada de uma rocha não traria impacto, né? Mas aí, quando começou a se discutir outros conceitos, como, por exemplo, nicho ecológico, eles identificaram que, de verdade, retirando uma rocha, né, aquela, por exemplo, o microclima da região sofria alteração, sim. E aí, de verdade, tomou um start a partir desse momento da aula mesmo, e aí partimos para uma aula de campo, no dia 7/5, posteriormente, debates e discussões a respeito da construção, né, de produtos didáticos, e por final, no 4/6, aí teve uma alteração na época, né, partimos para, de fato, a ação pedagógica. Algumas referências que na época eu estava usando, muitos ainda estou usando e complementando com vários outros, porque é como se fosse um fio, um ligando o outro. Você começa a ler, por exemplo, o Regotta, e daqui a pouco ele mesmo lhe indica um outro autor, e você vai em busca desse autor para lhe complementar uma reflexão, e a partir disso daí vai enriquecendo, enriquecendo, e é como se fosse algo viciante, você não para não. Dentro da proposta do que é o curso de mestrado profissional em ciências ambientais, a interdisciplinaridade ela é fundamental, né? E para essa ação, eu, Luciano, que apresentou pela manhã, professora de Sociologia, Liliane, professor de Química, Adriano Messias, e eu, biólogo, nós criamos uma margem de ação ou de atuação de conteúdo, que foi Geologia, Ecologia, Intemperismo, né? O que faz a modificação dos fatores abióticos, né? Intemperismo biológico, químico, físico, conceito trabalho, já que tinha uma professora de Sociologia, ela abordou muito isso, e em campo a gente observou a questão mesmo do quase trabalho semi-escravo, semi-escravidão, né? Relação sociedade-natureza e patrimônio cultural, certo? Aqui foi a aula de campo, professor Luciano aqui, a Adriano Messias, professora Liliane de Sociologia, eu. Nós organizamos essa aula inicialmente para 45 alunos, né? Os alunos se sentiram tão motivados que, em momento futuro, nos estimularam a fazer novas aulas de campo com outras turmas, pegando do primeiro e segundo ano, né? Aqui só eram 2 turmas de terceiro ano. E aqui atrás é a Pedra da Igreja, né? Aqui é uma região que está com mata secundária, ou melhor, vegetação secundária, e foi no período, né, que estava iniciando terminando o outono, iniciando o inverno. Então, a densidade, o verde, estava bem exuberante, mas em período de dezembro, janeiro, fevereiro, é tudo cinza, né? Daí que vem a caatinga. Primeiramente, um diálogo, a gente criando uma familiarização, sabendo que eles sabiam do lugar, né, do local, da vivência que a gente iria fazer muito mais do que nós, porque eles são filhos de quebradores, alguns deles são quebradores no turno oposto, né, ou são esposas, e isso daí eles têm muito mais experiência do que a gente. Fizemos algumas coletas de dados secundárias, como por exemplo, posicionamento, aonde é que a Pedra da Igreja está. Fizemos o uso de ferramentas como mapas, né? Pegamos um mapa de escudo cristalino de Jurandir Ross, e aí a gente situou a cidade nesse mapa, e aí os alunos fizeram algumas interpretações a partir disso, né? Aqui, um ator social, né, com a produção diária dele, que tem aqui aproximadamente umas 200, 250 pedras. Aí vocês podem se perguntar, mas que pedras são essas? São aqueles famosos paralelepípedos que usam para
confeccionar a rua dos nossos condomínios, das nossas ruas, né? É aquela famosa. Alguém já pensou ou imaginou de onde é que viriam as pedras que estão no condomínio nas ruas de vocês? Vem desses atores aqui, ó, que manualmente, braçalmente, com uma picareta e uma marretinha de 1 quilo, 1,5 quilo, vai quebrando, vai explodindo. Alguns deles se acidentam gravemente a perder a audição, a perder alguns dedos, porque eles precisam furar a rocha, colocar pólvora e com bateria de moto fazer a explosão. Aí muitas vezes dá chabu e tudo mais, eles vão ver o que é que aconteceu e por algum acidente, né, acaba criando curto, explode, eles caem de pedras de 2,5 metros, se acidentam gravemente. Né? Fora, percebo, o ator social está aqui e uma das sensibilizações que a gente pretende desenvolver com eles é o uso do EPI. O capacete, o óculos, o protetor auricular, luva, né? E daí por diante. Perceba que ele está, para a atividade laboral dele, ele está nu. Ele está nu completamente. E aqui é a pedra da igreja, nessa parte de baixo, e aqui na parte de cima é uma das usinas, né? Que aí, no decorrer da escrita da dissertação, a gente coloca mesmo como pedreira. Deixa eu dar só um play aqui para vocês compreenderem a dimensão. A pedreira é toda aqui, ó. E aqui é a pedra da igreja. Perceba como a área já está completamente impactada, ó. Então essa região é uma das 3 que entrou como objeto de estudo, né? Além da pedra da igreja, tem a pedra da chaleira e tem também a do Sanharol, a usina ou pedreira do Sanharol. Bem, por que a pedra da igreja hoje ela está sendo tombada pelo IPHAN? Porque existem vestígios arqueológicos, pinturas rupestres. Era um local de populações originais. Né? Essa cidade ela é muito próxima de Carira, né? Sertão de Sergipe. Carira, o nome de Carira vem do folclore, da história da mãe Carira, da Índia, então, de uma indígena. Isso é o que nós chamamos de indígena, mas são povos originais. E aí existem essas imagens e é porque não dá para visualizar aqui, mas tem 3 pedras aqui em cima, 3 rochas, que a Polícia Federal chegou horas antes dela serem implodida. E essas 3 rochas têm pinturas rupestres e o proprietário desse terreno levou uma multa que até hoje ele paga essa multa, algo próximo de 100 mil, 110 mil reais. Teve que vender caminhão, um bocado de coisa, né? Mas assim, quando a gente chega lá para conversar com eles, hoje eles até dizem, não, eu preciso extrair, mas como é que eu faço para extrair? E muitas vezes eles já não mais enxergam os alunos, pesquisadores e eu, professor lá, como uma pessoa que vai criar uma denúncia, mas eles já nos enxergam como pessoas que vão ajudar ele a manter, né, aquela extração, aquela geração de renda, porém de uma forma menos traumática para a natureza. E aí foi o dia da culminância da ação pedagógica. Os alunos, eles trouxeram várias ideias, desde exposição de fotos, peças teatrais, vídeo documentário, maquetes, banner, fantoche. Eles criaram vários produtos, né? Aqui foi o professor Adriano, fazendo a explanação no turno noturno, né? Aqui é a diretora Maria Hildo, coordenador, professor Diego, e os alunos extremamente integrados, porque numa cidade, nessa quantidade de população, eles são extremamente motivados a mostrar algo, eles não gostam de ficar parados. Aqui é uma das pedras que estão lá sobre a pedra da igreja. Alguns alunos produziram paródia, só vou colocar um pouquinho aqui.
Pensando bem, meu bem, a pedra da igreja tem tudo a ver. Ela é cultura e tem tanta As imagens. beleza, eu já sei por quê. Ela chama atenção, então se liga no que eu vou dizer. Olha, eu sou filho do mato, eu vivo da rocha. O meu pai é pedreiro, minha mão é grossa. Eu sou sofredor, orgulho primeiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu martelo ligeiro. E o suor no meu peito descendo ligeiro. Mesmo sem ser escravo, ganho pouco dinheiro. Sem nenhum preconceito, com todo respeito. Eu só quero é viver, só quero é viver. Eu só quero é viver. E o suor no meu peito descendo ligeiro. Mesmo sem ser escravo, ganho pouco dinheiro. Sem nenhum preconceito, com todo respeito. Eu só quero é viver, só quero é viver. Eu só quero é viver. Então é basicamente isso. Essa música ela fala justamente do preconceito que eles sofrem. São basicamente quase marginalizados diante da situação. Aí foi exposição de fotos, né? Os alunos também fizeram de forma de seminário a apresentação deles. Aqui foi um museu mostrando os equipamentos que são utilizados, o que deveria ser utilizado, que eles não usam, né? Esses são... Oi? Não, aqui são as picaretazinhas, os ferros, né? Que eles produzem também de forma rudimentar, desde o professor de história até produzir uma aula somente com a produção desses ferros. Que eles derretem, utilizam fogo e daí por diante. Esse professor é o professor Kelto, ele é arqueólogo, é da cidade de Coronel João Sá e foi ele que produziu todo o documento para dar entrada no IPHAM, para o IPHAM fazer os estudos e, inicialmente, deu início ao processo de tombamento de patrimônio. E aqui eu quero colocar um vídeo para vocês, inicial e depois eu parto para o final, já por causa do tempo. Aqui foi a saída de campo, tivemos o apoio da prefeitura, a utilização de ônibus. Fizemos uma caminhada numa trilha. Tivemos um momento de parada para algumas reflexões, diálogo, conversas, eles colocando as experiências deles. Depois disso, nós fomos para a nossa ação. Mas o que me deixou mais motivado foi uma reflexão que eles trouxeram. Oi? Eu quero adiantar aqui. Peraí ainda. Poxa, eu quero adiantar. Por mais que a gente ache que não vai acontecer, pode acontecer sim. Talvez não tenha uma outra circunstância de acontecer do que não acontecer. Então é necessário conscientizar as pessoas disso. Como é que eu faço para... trabalho pode causar. Eles podem trabalhar de segunda a sexta, mas só vão receber exatamente o que produzir. Quero ver você contar para o povo. Eles fizeram um repente que eu não consegui já passar para onde eu quero. Não. Não quis esperar ao contrário. E nisso que ele trabalhou, a gente está se cortando alguns paralelos. Aí ele queria cortar o paralelo mais grande, que eles montaram e uma parte alta. Quando ele chegou lá, ele estava cortando, ele acaba pegando uma cobra. E ele se assusta com essa cobra e acaba caindo de costa. E nisso que ele cai, ele acaba batendo a
Falta quanto tempo? Não existia uma imposição, né, de conhecimento. O conhecimento foi trazido de vocês para nós. Já agradecendo a presença, que vieram prestigiar a nossa amostra ambiental, o extrativismo mineral existente em nossa cidade, renda e cultura financeira. A importância dos professores. Rapidão, gente. O que mais ficou marcado para mim nessa ação foi esses últimos diálogos que os alunos vão colocar, que eu acho que foi um dos principais frutos. Dar esse passeio para trazer à tona o conhecimento da nossa própria cultura, que a gente não fazia a mínima ideia do que era. A princípio, eu tive um preconceito de que seria um trabalho chato, porque eu pensei assim, porque a gente ia falar sobre um monte de rochas aglomeradas. Eu achei muito importante, especialmente para mim, porque é herança cultural de minha família. Eu aprendi várias coisas, no caso a história que eu não conhecia, como surgiu aquela pedra ali. Eu sei que é uma temperatura surpreendente, mas para mim era só aquilo, só algo simples e que não teria necessidade de fazer um trabalho sobre. Antes eu só ia para passeio, para ver a pedra, ficar lá em cima, me divertir. Hoje a gente tem mais o que olhar para ela, identificar o mais importante, porque antes eu não tinha muito conhecimento e nem procurava saber qual a importância que a igreja tem para nós. E quem quiser, esse vídeo já está publicado no YouTube, pode colocar lá. Pedra da Igreja, a história de um povo, né? Tem aproximadamente 28 minutos e fala, aqui é só um trechinho de 30 segundos, 20 segundos, tipo um clipe, né? Do que ele fala, é muito enriquecedor. Já passou, desculpa, apertei aqui. Então é isso, gente. O trabalho foi esse, da ação pedagógica, e foi a partir dele que me deu mais motivo ainda de fazer vídeo documentário, de fato trabalhar com extrativismo de minérios em João Sá e daí por diante. Beleza? Obrigado aí. Eu sou Viviane de Jesus. Não, dá para me ouvir, não dá? Ah, ele está com o microfone aqui, dá para falar sem. Eu sou professora de Geografia da rede estadual, né? Entrei na turma de 2019, junto com Raul, Milena, Adriana. E a minha temática tem a ver com a comunidade de povos originários daqui do estado, que é a comunidade Chocó. Isso porque assim que eu entrei no estado, eu fui lotada lá na comunidade, eu trabalhei 2 anos lá. Então a gente ia na quarta e voltava sexta ou sábado, quando tinha sábado letivo. E aí, a partir dessa convivência que eu tive com eles, foi que meu olhar mudou para essa questão toda ambiental, ciências ambientais. Tanto que minha especialização, que foi aqui na UF, eu sou formada pela UNIT, eu trouxe a temática da questão das consequências da diminuição da vazão do Rio São Francisco para a comunidade Chocó. E aí, depois eu me inscrevi no mestrado para ensino de ciências ambientais e continuei com essa questão da temática. Só que aí eu estava lotada em Nossa Senhora de Lourdes, né, no ensino fundamental pela manhã e o ensino médio à noite. Então eu quis fazer essa ponte porque os meninos da escola que eu estava dando aula, eu saí há pouco tempo, fui convidada para sair, vamos dizer assim. É bem próximo do rio mesmo, é a comunidade ribeirinha, mas aí a gente vê que não tem a mesma relação que uma comunidade de povo originário tem com o ambiente, né? É o que cá para falar da diferença de você viver e de você morar. A gente mora, eles vivem o lugar. Então, eles têm toda essa acessibilidade com todo o endereço ecológico que está ao redor deles. Eu via isso com os meus alunos da escola indígena e no tempo que eu convivi lá com eles. Então, eu tentei trazer um pouquinho, já vinha tentando fazer esse trabalho, né?
Então, o que eu vou mostrar para vocês é só um projeto que eu desenvolvi com os meus alunos da turma da manhã, no ano passado, desde a nossa ação pedagógica até o segundo semestre. Né? Eu comecei na ação pedagógica e, como eu disse, é desconstrução e reconstrução. Aí, não, vamos ajeitar um lado, vamos puxar de outro, para esse ano, para ver se a gente conseguia fazer melhor. Então, eu vou explicar muita coisa, mas eu não vou mostrar tudo, até porque a gente ainda tem algumas entraves aí, né, para registrar trabalho, para poder pedir autorização. Essa imagem foi da aula de campo do dia 9 de setembro do ano passado, que é a festa de retomada pelas terras da comunidade Chocó. Então, eu consegui o transporte e levei os alunos. Até a professora Núbia, ela estava no dia só com o aluno da graduação. E esse é o Pajé Jair, né? Enquanto eles falavam com os meus alunos, aí eu tirei essa foto, que é a representatividade deles que eles têm. Cada um tem uma representatividade com algum animal. Então, a resignificação, né, do velho Chico. Aí aqui é a terra indígena Caiçara, Ilha de São Pedro, que fica em Porto da Folha. E aqui é onde eu estava trabalhando, que é o povoado Escurial e Nossa Senhora de Lourdes. Então, assim, estava em outro município, mas sempre no povoado, né? E os dois são, aqui é o rio e aqui é bem aqui o rio. Isso, que é o povoado é maior que a cidade, verdade. Por isso que tem uma rivalidade, né? Que o povoado é maior que a sede do município, mas tinha. E a ilha de São Pedro, que aqui era a ilha, mas essa parte do São Francisco entre a gente e a ilha de São Pedro secou. Então, só tem o rio entre a ilha de São Pedro e Alagoas, que já é uma das consequências da diminuição da vazão do rio São Francisco. Então, a gente, para ir trabalhar, a gente conseguia ir de moto de carro, que antigamente não podia. Eu lembro que eu fiz um trabalho do ensino médio com o nosso professor de geografia, e a gente, na época, teve que atravessar. E aí secaram as lagoas que eles pescavam, tinha plantio de arroz, e hoje não tem mais. Então, para começar os trabalhos, aí foi na ação pedagógica que eu comecei a trabalhar com os meninos um pouco amplo, a questão ambiental e a questão de comunidades originárias. Se eles estudavam educação ambiental, se eles viam, se eles conheciam as comunidades originárias. E como as turmas eram pequenininhas, são pequenas, né, juntando as 3 turmas da manhã, que é do 6º e 8º, dava 27 alunos. No ano passado, a gente estava com um problema sério de falta de professor. Então, ou só tinha eu e a de matemática, a de arte, ou geralmente só ficava eu e a de matemática. Então, enquanto ela ficava com a turma, eu pegava 2, ou como está aqui, eu juntava as 3 mesmo. Né? E ela me auxiliava, dando o suporte para que eu fizesse os trabalhos. E aí, no primeiro levantamento que eu fiz com os meninos, uma coisa interessante é que dos 27, quase 10, eu pedi para eles pesquisarem em casa e responderem tanto sobre questão ambiental como das populações originárias. E eles se referiam às popularidades originárias no passado. Eram povos, foram povos, existiam, como se não tivesse mais, né? Como fosse uma coisa extinta, como se não existisse. E aí, posteriormente, já no segundo semestre, eu levei para eles alguns documentários e livros que a Secretaria de Educação fez em 2011 dentro da comunidade indígena, porque a gente tem o NEDIC, que é o Núcleo da Educação Indígena, mas não é para o professor trabalhar com a Lei 11.645, que é a da obrigatoriedade do ensino da educação indígena e quilombola. O NEDIC, ele trabalha com a escola indígena, mas você não tem suporte nenhum para ter material ou suporte para trabalhar com a questão da educação indígena, nem mesmo ambiental. Hoje eles juntaram as 2 secretarias dentro da secretaria, está no mesmo setor, a indígena e a educação ambiental, mas se você for lá não tem material, não tem ajuda, geralmente eles vão bem pontuais, uma gincana, um evento, uma coisa, mas não tem. E aí, em 2011, eles fizeram o documentário Povo Chocó, que mostra como é a comunidade, como eles vivem. E aí eu apresentei esse para os alunos, né? E para eles assistirem, tirarem algumas dúvidas, já que eu ainda tenho contato com a comunidade e convivi lá. Aí juntei as turmas também. Depois a gente fez a leitura de 2 livros, que é Povo Chocó, História de Luta e Resistência, e o Povo Chocó e o São Francisco, que o livro foi feito com os alunos do Colégio Indígena. Então, os desenhos do livro são dos alunos, os textos, as poesias, as músicas, e a gente leu já para trazer um pouquinho dessa relação deles também com o Rio, que é bem próximo à casa deles e à escola. E aí depois a gente abria para o debate, eles falavam do convívio com eles. Alguns dos nossos alunos vêm de Alagoas, que é um outro povoado, Traipu, eles atravessam, que é mais próximo, eles virem para a escola de Lourdes, do que ir para a escola mais próxima do município deles. Então eles atravessavam pelo rio, aí falavam também da questão das lendas, né? É um nego d'água, tem aluna que disse que já viu, tá bom. Quem sou eu para discordar, né? Você que atravessa todo dia, se você viu, você viu. Eu
eu vi, professora. Não, ok, tudo bom. Aí eles até trouxeram esses assuntos também, porque no livro alguns alunos também falavam. Eles, mas é verdade, a gente também vê, a gente já viu. Eu, não, tudo bem. Aí abria para o debate, né? Gente, nas fotos vai aparecer vários cabelos, mas sou eu em todas, tá? Porque o mestrado é assim, é mudança de dentro para fora. Estejam preparados. Aí no dia 9, nós fomos para a aula de campo. Eu fui com a professora de História e o diretor, que nos ajudou. E aí, geralmente, quando eu quero fazer trabalho com ele, já a DR sempre me ajudava, né? Eu puxo meio saco mesmo, a minha DR sempre ajudou. Então, o ônibus eu pedi com 2 meses e toda semana eu cobrava. Ela, não se preocupe, o ônibus vai sair. Graças a Deus saiu. Aí a gente marcou de sair 7 da manhã, porque ela ia começar por 9, 9h30, dá umas 2 horas de viagem. E 1 hora só de estrada de chão. Aí eu, não, vamos sair cedo, né? Eu já fiz aula de campo com eles e alguns passam mal, aí eu já pedi para, né, o café, tomar um remédio. E aí a gente chegou 7 em ponto na porta da escola e não tinha ninguém. Aí eu disse, meu Deus, eles não vão, não acredito. Só que o ônibus parou na rua do lado. E aí, quando a gente desceu do carro, que olhou, eles estavam todos dentro do ônibus sentados esperando a gente já. Aí eu, não desce que eu tenho que dar algumas informações. Não, vamos logo, professora. Calma, gente, a gente vai. Aí desceu, aí eu passei os informes, a professora de História também. Se dividiram em grupos para fazer filmagem. Eles já tinham feito comigo na sala as perguntas, porque eu pedi para o cacique, né? Que eu, como trabalhei com a esposa dele, ele disse que ia falar com a gente no dia, parava um pouquinho para falar. Então, cada turma elaborou suas perguntas. E aí, o 7º e o 8º junto deu 18 perguntas, e só o 6º fez 21. E foram a que menos repetiram. Então, eles selecionaram quem ia fazer as perguntas, quem ia filmar, quem ia entrevistar, né, quem ia documentar, os vídeos de até 13 minutos e as fotos. Então, já saiu tudo esquematizadozinho para depois a gente pegar esse apanhado. Aí, aqui é o cacique Bá e o pajé Jair. Na hora da entrega, eu gosto dessa foto por causa da carinha de Vitória, olhando para eles. E quando a gente acabou de conversar com eles, a gente almoçou lá, né? Almoçou com a comunidade, ajudou, como é a mesma DR, a escola mandou uma parte de ajuda para a merenda, aí a gente almoçou na comunidade, que nesse dia pode chegar, o almoço é coletivo. E aí depois eu desci com os meninos para eles verem onde tinha captação de água antiga na comunidade e a questão dos barcos, para eles verem que eram bem semelhantes à própria comunidade, né? Aí foi uma aluna que tirou a foto, que ela disse que achou que eu estava muito bonita nesse dia, muito obrigada. Aí ela tirou, né? Aí a gente retornou no outro dia, eles não queriam que tivesse aula, mas teve, porque a gente voltou cansado, lógico. Aí eu pedi para eles confeccionarem alguns materiais do que eles tinham visto. Aí pedi para eles fazerem 3 cartazes. Cada sala se reuniu e fez os seus. Era o que aprendemos, o que sentimos e pena que. Então, na maioria do que aprendemos, eles colocaram que aprenderam que existe sim uma outra maneira de ter relação com a natureza. Porque na época que a gente fez a visita, foi bem na época que estava aquela polêmica da alta da queimada da Amazônia. Então, eles estavam loucos para perguntar ao cacique, ao pajé, e perguntaram o que eles sentiam quando viam a notícia, o que é que eles viam quando viam pela televisão falando mal de outras comunidades de povos originários, né? E ele respondeu, falou para eles, e eles ficaram sentidos, eles disseram, a gente fica triste, mas não é como eles. Aí eu fiz, pronto, então vocês já estão captando a essência, né? A diferença entre um e outro. E aí, no que sentimos, eles botaram que sentiram paz, energia, porque eles viram o toré, né, que é a dança deles, a comemoração, apesar de ter um sincretismo religioso, que eles vão para a praça de lá, vão para a igreja, tem a missa. Eles falaram, né, que não sabiam dessa relação, mas que acharam bonito, né, que se uniram. E no que pena que teve 2 alunos que aproveitaram que não ia ter aula, eles acharam que não ia ter aula, e não foram. Ficaram em casa dormindo. Aí eles colocaram no cartaz, pena que não fomos, aprendemos que deveríamos ter ido. Eu na próxima, vocês acordam cedo e vem. Aí alguns desenharam e eu pedi para eles fazerem alguns trabalhos individuais, né? Eu não quis colocar aqui porque eu ainda não digitalizei todos, que foram muitos. Aí alguns fizeram desenhos, poemas, escreveram música, fizeram redações, do que eles vivenciaram e do que a gente já vinha conversando ao longo dos meses. Aí depois a gente começou a falar do Rio. Eu trouxe a pesquisa para o Rio São Francisco mesmo.
Antes da gente ir para lá de campo, que é bem, só descer a rua do lado da escola, a gente fez as rodas de conversa, foi falando do que é que eles viam de problemática, se eles viam mudanças ao longo dos anos, pedi para eles entrevistarem as pessoas mais antigas da comunidade. Aí eles vinham trazendo os problemas, eu pedi para eles pesquisarem, né, que a minha metodologia é de projetos, né, o meu método, viu, Raul, é a fenomenologia. É, Raul, mudou. Você não estava aqui na pré-qualificação, agora é a fenomenologia, tá? Todo sensitivo, roda de conversa, sensações. Olha, já tô, tá vendo? Já mudei. Obrigada. E aí, no dia, depois a gente foi, numa manhã, depois do intervalo a gente desceu, ficou até umas 11h30 tirando foto. E eu não conhecia essa parte da comunidade. Às vezes eu dormia no povoado, mas eu ficava mais na cidade. E aí eles mostravam, aqui é a casa da dona fulana. Aí eu fiz, sim, o que é que tem a casa da dona fulana? Porque tem uns canos, né, que vão direto para o esgoto. Ele, é que a gente compra a galinha dela. Só que aí os esgotos já descia direto, né, os canos. Eu fiz, gente, vocês compram a galinha dela? É por isso que é gostosa. Porque os canos desciam direto. E eu começava a rir, eu, vamos, tire foto, eles iam. Aí pulava, atravessava a cerca e tirava foto, rapidinho, sem ninguém ver, trazia. E aqui, no dia, tinham 4 rapazes aqui, isso aqui é uma croa, né, das várias que vinham aparecendo no rio. Tinha uma moça lavando roupa. Essa embarcação aqui é do avô desse aluno, que é para fazer transporte para quem vai para Alagoas e volta. E aí, no dia, tinha um pessoal, eu pensei que estavam limpando, mas não, eles estavam cercando a croa, estavam levando bois para dentro da croa. Né? E eu nunca tinha visto, até a Milena, que vivencia muito isso, na pré-qualificação, eu apresentei, ela disse, você ficou surpresa? Porque eu nunca vi isso. Eu trabalhei na Ilha de São Pedro, trabalhei em Porto da Folha, mas eu nunca tinha visto essa prática. E aí eles disseram que aqui muita gente faz isso, mas tem gente que não faz por conta do medo da multa. E quando chega a fiscalização, eles tiram, né? Se a fiscalização chegar a levar os bois, eles não vão atrás, deixa levar, mas se não, eles tiram antes, quando a fiscalização vai embora, eles colocam de novo. Então, é se apropriando do terreno no meio do rio. E aí quem me explicou foi eles. Tem a criação de camarão, eles me levaram, me mostraram. Tem um rapaz que faz barco, eles me levaram na oficina do rapaz, tiraram foto, me apresentaram o rapaz. Desde dia que eu dei aula foram eles, não foi eu não, né? Eu fui mais para aprender mesmo e com eles. E aí, no final, a gente fez a culminância do projeto, que eles que escolheram o nome. O 6º e o 7º ano começaram e aí o 8º ano finalizou, que o nome ficou Um Banho de Conhecimento no São Francisco. Aí, do que a gente viu na aula de campo, eles trouxeram mais assunto, pesquisaram mais. Aí, eu ia corrigindo com eles, a gente ia fazendo mais perguntas. E eles dividiram entre as 3 turmas, o que cada dupla, a gente conseguiu dividir em dupla, e apresentar no dia. E aí, a gente chamou os alunos da noite e a comunidade. Aqui foi o avô de um aluno que trabalha com artesanato, né? Que emprestou no Mau Cuidado, aí eles foram, pegaram, trouxeram. A gente fechou uma sala inteira. E cada passagenzinha aqui era um assunto. Então, vinha falando poluição, hidrelétricas. Tem uma parte que são das comunidades ribeirinhas, aí eles falavam deles e falaram da aula de campo na comunidade Chocó, explicavam as diversas culturas que tem no rio, as lendas, né, que aí eles falaram do Nego d'Água, da Iara, de algumas outras que eles conheciam, das carrancas, tudo a ver com São Francisco. Então, a gente ficou um dia anterior, o dia inteiro, organizando a sala, né? Até a noite, porque eles faziam, não, tá bom não, é arrancável. Minha gente, a gente não tem mais material, pelo amor, não faço isso não, porque eu tive que comprar material, né? Na escola não tinha. Então, eles tiravam, faziam, chegava um, não, tá feio, vamos refazer isso. Foi de manhã até de noite. A gente querendo ir embora, eles não deixavam. Mas aí apresentaram a manhã inteira, deu para apresentar de 8h30 até umas 11h30, a comunidade veio, os alunos da noite. Aí eu dei uma hora para eles passarem entre os outros colegas também, para ir apresentando. E do ano passado para cá, foi isso. Eu vou... Obrigada. Aí são os meninos. Eu não sei se vocês conhecem a comunidade. Eu sou rápida. Mas os vídeos são só 2 minutinhos. Que foram eles que gravaram no dia da aula de campo. Deixa eu passar um. Como eu pedi vídeos de até 3 minutos, tá no máximo já.
mostrar o outro. Bota o outro, Raul. Bota o outro. O 2, é. Esse daí. É, que aí daí eles vão para a igreja. Pronto. Pronto, gente. Eu trouxe só que a gente começou a desenvolver, mas houve algumas mudanças, né? Que não foram da nossa alçada. A gente está vendo aí, eu e minha orientadora, qual é o norte que a gente vai dar agora para o trabalho. Vendo se a gente, pelo menos, não sai da temática, né? Se continua, mas é isso. Tem alguma pergunta? Obrigada.